Números capítulo 11. Numbers 11. Não era o que eu queria pregar. It is not what I intended to Mas preach. esse é o problema de ser convidada para pregar numa igreja que ora. But this is the problem when you are invited to come to preach in a church that prays. Glória a Deus. Glory to God. Eu queria ter esse problema sempre. I wanted to have this issue all the time. Versículos Verses 4 em diante. 4 forward. O populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de outro alimento. E os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne a comer? Now the rebel that was among them had a strong craving, and the people of Israel also wept again and said, "Oh, that we had meat to eat." Lembremo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos alhos silvestres, das cebolas, e dos alhos. Você verá tanta variedade que repete alho 2 vezes. We remember the fish we ate in Egypt that cost nothing, the cucumbers, the melons, the leeks, the onions, and the garlic. Mas agora estamos definhando, e nenhuma coisa vemos senão este maná. But now our strength is dried up, and there's nothing at all but this manna to look at. O maná era como uma semente de coentro, e a sua aparência como a de bidélio. Now the manna was like a coriander seed, and its appearance like that of a bdellium. O povo espalhava-se para colhê-lo, e em moinhos o moía, ou num pilão o pisava. Cozia também em panelas, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como de bolos amassados com azeite. The people went about and gathered it and ground it in handmills, or beat it in mortars and boiled it in pots and made cakes of it. And the taste of it was like the taste of cakes baked with oil. Verso 10. Verse 10. Moisés ouviu o povo chorar por famílias, cada qual à entrada da sua tenda, e a ira do Senhor se acendeu grandemente, e Moisés se perturbou muito. Moses heard the people weeping throughout their clans, and everyone at the door of his tent. And the anger of the Lord blazed hotly, and Moses was displeased. Verso 13. Verse 13. Donde teria eu carne para dar a todo esse povo? Contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Where am I to get meat to give to all these people? For they weep before me and say, give us meat that we may eat. Verso 18. Verse 18. Dirás ao povo: consagrai-vos em preparação amanhã, quando comereis carne. O Senhor vos ouviu quando chorastes, dizendo: quem nos dará carne a comer? Bem, nós íamos no Egito, pelo que o Senhor agora vos dará carne e comereis. And say to the people, consecrate yourselves for tomorrow, and you shall eat meat. For you have wept in the hearing of the Lord, saying, who will give us meat to eat? For it was better for us in Egypt. Therefore, the Lord will give you meat, and you shall eat. Não comereis um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem 20 dias. You shall not eat just 1 day, or 2 days, or 5 days, or 10 days, or 20 days. Disse, verso 21, perdão. Verse 21. Perdão, 20. 20. Mais um mês inteiro, até vos sair pelos narizes. But a whole month until it comes out your nostrils. Até vos enjoarem dela, porque rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? And becomes loathsome to you, because you have rejected the Lord who is among you, and have wept before him, saying, why did we come out of Egypt? Verso 33 para encerrar. Verse 33 to be done. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com uma grande praga, pelo que se chamou aquele lugar Quibrote Tavá, porque ali foi sepultado o povo que desejou outro alimento. While the meat was yet between their teeth,
before it was consumed, the anger of the Lord was kindled against the people, and the Lord struck down the people with a very great plague. Diga amém por essa palavra. Say amen to this word. Com muito temor, mas diga amém por essa palavra. With a lot of fear, but say amen to this word. Podeis assentar glorificando You a may be Deus. seated glorifying God. Oh, aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Glória a Deus. Glory to God. Não era o que eu queria pregar de verdade. It is not what I wanted to preach for the truth. Numa manhã como essa, nós queremos correr de um lado para o outro debaixo de muito fogo. Esse é o nosso desejo. In a morning like today, we want to be running from one side to another with a lot of fire. That is my desire. Mas o Senhor quer cavar profundo alguns desejos do nosso coração. But the Lord wants to dig deep some of the desires of our heart. E dias como esses são tão especiais como os outros em que queremos correr debaixo do fogo do avivamento. And days like these are special like others when we want to run towards revival. Talvez sejam até mais importantes, e eu vou dizer por quê. Maybe they are even more important, and I'll say why. Porque para correr debaixo do fogo do avivamento, você precisa estar vivo. Because in order for you to run towards the fire of revival, you need to be alive. Então nessa manhã eu sinto no meu espírito de dizer de Deus para vocês, isso vai acontecer. So this morning I feel in my spirit to say to you, this will happen. Não necessariamente agora, Not necessarily now, mas vai acontecer. but it will happen. Primeiro, First, o the Senhor, Lord nessa manhã, this morning vai fechar sepulturas. will close tombs. Porque para correr tem que estar vivo. Because in order for you to run, you have to E be para estar alive. avivado tem que estar vivo. And to be revived, you need to be alive. E existem desejos And there are wishes que parecem desejos, that they look like mas são desires, sepulturas que estamos cavando no nosso próprio coração. but they are tombs that we are digging up in our own hearts. Então, como prova de que você está entendendo o que o Espírito de Deus está falando, So as proof that you are understanding that the Holy Ghost is talking, eu vou lhe pedir para olhar para a pessoa que está ao seu lado e dizer assim para ela: cuidado. I want to ask you for you to look to the person who is next to you and say, be careful. Olhe para ela e diga: cuidado. Look at this person and say, be careful. Grite comigo: cuidado. Shout with me, be careful. Há um alerta do Espírito Santo nessa manhã There is aqui. an alert of the Holy Spirit this morning here. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Jesus. Aleluia. O contexto do texto que nós acabamos de ler aqui, The context of the text that we just read, ele fala sobre lágrimas que foram derramadas pelo povo de Israel. it speaks about tears that were coming from the people of Israel. Só que quando você olha o texto bem direitinho, But when you read the text carefully, você vai ver que o desejo de comer outro alimento não brotou do coração do povo de Israel. you will see that the desire to eat a different food was not born from the heart of the people of Israel. Brotou do coração do populacho. It came from the people of the group. Yes. Thank you. It came from the group, from the people. Yes. 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 Esse povo era o povo no meio do povo que não pertencia ao povo. This people was the people in the midst of the people that did not belong to the people. Repeat. 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 É para você repetir, uai. It's for Esse you to repeat, povo man. é um povo no meio do povo que não é o povo. This is the people who was in the midst of the people who was not the people. Repeat, please. This was the people who was in the midst of the people who was not the people. Yes. Então, no meio do povo, So in the midst of the people, sempre tem um povo there's always a people que está no meio do povo, that is in the midst of the mas não people, pertence ao povo. but does not belong to the people. Esse é o bando, esse é o grupo de This pessoas is the group, this is the gang que vem junto, that came together, que está junto, that is together, mas não pensa junto. but does not think together. Deus está inclinado a atender os desejos do seu povo. God is inclined to attend the desires of His people.
Deus está inclinado a responder às orações do seu povo. God is inclined to answer the prayers of His people. Deus tem prazer em favorecer o seu povo. God has pleasure in favoring His people. Eu chamei, I called, eu escolhi, I chose, eu ouço, I hear, eu sou seu pai. I am your father. Vocês são meus filhos. You are mine. Pedi, pedi. Ask and ask, Dá-se-vos-á. and you shall receive. Buscai Seek, e achareis. and you will find. Porque o que busca Because those who encontra. seek, they find. O que bate The ones who knock, se abre. it opens. O que pede The ones who ask, recebe. they receive. Deus não é um tirano. God is not a tyrant. Deus é pai. God is a father. Deus é pai. God is father. Se vós, sendo maus, If you are bad, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, you know how to give your kids good things. imagine então o vosso pai que está no céu. So just imagine God who is in heaven. Se vocês, sendo maus, If you are evil, qual dentre vós, sendo maus, which ones of you being evil, pedindo o filho um peixe, lhe dá uma cobra? when a son asks for a fish, you give him a snake. Ou pedindo um pão, lhe dá uma pedra? When they ask for bread, you give them stones. Se vocês, sendo maus, If you are evil, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, and you know how to give good things to imagine o your vosso kids, pai que está no imagine céu. God who is in heaven. Não quero vocês ansiosos por coisa I don't alguma, want you to be anxious for anything. nem pelo que comerão, Not for what you should nem eat, pelo que beberão, not for what you should nem drink, como se vestirão. not even about how you Se should dress. vocês, sendo maus, If you are evil, servem bem os filhos, you give your kids. imagine o vosso well, pai que está nos just céus. imagine God who is in heaven. Só tem uma coisa que eu sou melhor do que ser Senhor. There's only one thing that I am better than being Lord. Sou eu sendo pai. It is me being God and being Father. Relacionamentos limitados diante de um Deus só vão até o ponto que Ele é Senhor. Limited relationships to a God, they only go to a point until He is Lord. Relacionamentos profundos com Deus chegam ao ponto de chamá-lo de pai. Now, deep relationships with God, they go to the point where you can call Him Father. Às vezes a nossa mente fica limitada somente no senhorio. Sometimes our mind is very Deus. limited in His Lordship. E Jesus foi enviado ao mundo para uma reconciliação completa But Jesus was sent to the world for a complete reconciliation entre o homem e Deus. between God and man. Isso está acima do senhorio. This is above O lordship. senhorio é apenas a base para a paternidade. Lordship is just the base for Depois de paternity. reconhecê-lo como Senhor, Once you recognize Him as eu Lord, preciso entender que como filho, I need to understand that as Ele é son, promovido ao meu entendimento de pai. He is promoted to my understanding as a father. Na paternidade de Deus, In God's paternity, não cabe a preocupação com necessidades. you cannot put the preoccupation with necessity. Vamos a um exemplo claro que é para todo mundo entender. Let me be clear with an example so you can understand. Quantos aqui têm filhos de menor? Levantem as mãos. How many of you have underaged kids? Raise your hands. Yes. Camila, meu filho não é de menor, mas eu sustento ele assim mesmo. Camila, my son is not underaged, but I still support him anyway. Ok. Estou orando por você. I'll be praying for you. Filhos menores, sabem que dia vence a fatura do cartão de crédito? Underaged sons, do they know when the due date for a credit card bill is? Eles sabem quanto custa a compra no mercado? Do they know how much you spend in groceries? Sabem? Do they know? Eu estou fazendo uma pergunta. I'm asking you. Não sabem. They don't know. Mas quando eles abrem a geladeira, a comida está lá. But when they open the fridge, the food is there. Na hora do almoço, o almoço está pronto. Lunchtime, lunch is ready. Eu senti que o almoço não fica pronto aqui na hora. I felt like lunch does not get ready on time here. Então vamos lá, preste atenção. So pay attention. Os filhos The sons, the kids, são servidos dos seus pais sem terem a menor preocupação de como aquele alimento chegou em casa. our kids are served Eles têm by o the parents without aquecedor, having to worry about anything. eles têm o aquecedor, They have heaters, tem energia, they have energy, tem tudo. they have everything. Eles sabem quanto custa a conta de luz? They know how, do they know how much an electrical bill is? Aqui fala conta de luz mesmo? Yes. Eles sabem. Do they know? A prestação do carro, você acha que eles sabem? Do they know how much your Tá, car costs eles não monthly? sabem
quanto é, eles sabem pelo menos quando vence, eles sabem? They don't know how much it is, but they know at least when the due date is for the payment. Não sabem, eles andam no carro sem a preocupação nenhuma de saber se está sendo pago. No, they ride in your car without any worries of knowing if it's being paid or not. Eles não têm a menor ideia de quanto custa um quilo daquele arroz colado que vocês fazem. They have no idea how much your glued up rice costs. Não tem noção nenhuma. They don't know. E comem sem preocupação nenhuma com a maior cara de pau do mundo. No escutei. Eles comem sem preocupação nenhuma. They eat without any preoccupation, any worry. E eles estão acima do peso. And they are a little overweight. E brincam. And they joke around. E abrem água do chuveiro e não se preocupam com o desperdício da água. They turn on the shower and they don't care about the waste of water. Porque tem alguém trabalhando enquanto eles usam. Because there's someone working while they use. Tem alguém acordado enquanto eles dormem. There's someone awake while they sleep. E sabe o que é mais interessante? And you know what's even more interesting? Eles te amam. They love you. São gratos. They are grateful. Mas não estão nem aí se você está dormindo ou não. But they don't care if you sleep or not. Eles não têm a menor ideia com o que você anda preocupado. They have no idea what your worry E talvez você is. esteja me ouvindo agora. And maybe you are hearing it now. E pense, que ingratidão. And you think, what an ungrateful. Só que Deus está me usando aqui para dizer para você, não é gratidão, isso é confiança absoluta. God is using me to tell you right now, it's not about being grateful, but it's about trust. Eles confiam em você tão absolutamente. They trust you with Tão certainty. absolutamente. But it's with such certainty Que eles não estão nem aí that they are not even worried about you. para como aquilo chega. They don't care how things arrive. Eles só sabem They only know que enquanto morarem com você, that for as long as they que live with you, enquanto estiverem debaixo da sua responsabilidade, for as long as they are under your eles responsibility, não precisam se preocupar. they do not need to worry. Eles não precisam se preocupar. They do not need to worry. Então, se seus filhos sabem disso, So if your kids know that, se nós, sendo maus, if us being evil, conseguimos oferecer confiança plena aos nossos filhos, we are able to give our kids the ability to trust us fully. imagine o nosso Pai que está no céu. Imagine God who is in heaven. Oh, aleluia. Levante as suas mãos, dê um pouco de adoração a Deus. Lift up your hands and praise God for a little bit. Ofereça confiança plena, absoluta em adoração. Aí agora, faça isso. Just offer Him your full trust Faça in isso, worship. faça isso Just do agora that. mesmo. Do that in the name of Jesus. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Jesus. Hallelujah. Somos tendenciosos a buscarmos a Deus por motivação de necessidade. We have the tendency to seek God for necessity. E essa motivação nos rouba de viver uma vida plena no nosso relacionamento com Deus. And this motivation steals from us the fullness of our relationship with God. Deus não pode ser o 911. God cannot be your 911. Ele precisa ser o telefone do seu pai, He needs to be the phone number of your da sua father, mãe, of your mother, do seu filho. of your son. Precisa ser o contato principal e não o de emergência. It needs to be the main contact and not your emergency contact. Thank you, Jesus. Esse povo aqui estava abastecido. These people here, they were full. Não tinha falta de nada. They lacked nothing. O maná é o cultivo da agricultura do próprio Deus. Manna is the motive of God's agriculture. Alguém aqui já viu uma semente de maná? Has anyone here seen a seed of manna? Alguém aqui conhece um fazendeiro que planta maná? Do you know any farmer that Alguém plants aqui já manna? transportou um caminhão ou sacas de maná? Have you ever transported manna? Yes. João capítulo 15. John chapter 15. Jesus disse assim: Jesus said like Eu this. sou a videira, I am the true vine. meu pai é o agricultor. My father is the dresser.
Quando Deus entrega o seu maná ao seu povo, when God gives manna to his people, Deus está tirando da sua própria fazenda. God is taking away from his own farm. Eu quero que você entenda a plenitude disso daqui. I want you to understand the fullness of this. Salmos 24 diz assim: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Psalm 24, it says like this, from God is the earth, the fullness and their inhabitants. Quando eu digo que Deus está tirando o que é seu, eu poderia dizer que Ele está tirando aqui da terra, porque tudo é dele, e não estaria errado. When God is taking from what is his, I could say it again. Fala de novo, desculpa. Quando eu digo que Deus está tirando do que é seu para dar ao povo, When I say that God is taking from what is his to give to the people, eu poderia dizer que Ele está tirando aqui da terra, e isso não seria errado. I could say that he was taking from earth, and that would not be wrong. Porque é tudo dele. Because everything is his. Mas me diga, aqui na terra, But tell me, here on earth, você já viu uma semente de maná? have you ever seen a Já viu seed transporte of de manna? maná? Have you ever seen a Já viu transportation caminhão of manna? cheio de maná? Have you ever seen a truck full of manna? Tem maná na sua despensa? Is there manna in your pantry? Então, quando eu digo que Deus está tirando daquilo que é seu, So when I say that God is taking something from what is his, Ele não está tirando apenas aquilo que pertence a Ele, he's not only taking what belongs to him, mas Ele está oferecendo aquilo que é só dele. but he is offering something that it only belongs to him. Isso é mais do que provisão. This is more than provision. Isso é exclusividade. This is exclusiveness. Isso é personalização. This is doing something Isso é personalized. específico. This is very specific. O que Deus está dizendo é: What God is saying is, sua alegria em receber o que eu dou your joy in receiving what I give, não é só o fato de ter, it is not just about having it. é o fato de saber It is the fact of que knowing o que você tem that what you não have passa pela mão de ninguém. does not go through anybody Veio else's de hand. mim, diz o Senhor. Only from God, says the Deus, Lord. aleluia. Hallelujah. É isso que nos alegra. This is what gives us joy. É isso que nos inspira. This is what inspires O que us. alegra um crente. What brings joy to a O que Christian. anima a fé de um cristão. What brings joy, what strengthens the faith of a Christian. Não é ele dizer eu tenho. It is not him saying I have, Porque o que ele tem, because what he has, outras pessoas podem ter. other people may have. Conta no banco, outras pessoas podem ter. Bank accounts other people have. Carros, outros têm. Cars other people have. Casas, outros têm. Houses other people Não é have. sobre ter o que pode, o que os outros podem It ter. is not about having what other people may A have. alegria de um cristão The joy of a Christian, está em poder it dizer: is in about being able to say, eu não tenho porque tenho. I don't have just because I have. O que eu tenho What I vem have da mão de Deus. comes from the hand of God. Eu estou alegre porque veio da mão de Deus. I have joy because it has come from the hand Eu of não God. desisto porque vem da mão de I don't Deus. give up because it comes from the hand O of que me God. alegra não é ter, What gives me joy is not é having it. saber que foi Deus que deu. It's knowing that God has Meu given. carro não é melhor do que o seu, My car is not better than mas o yours. que me torna diferente de But você what makes me different from you, é que o seu carro o dinheiro compra. it is that O meu foi Deus que deu. your car, you bought it, but mine, God gave it. Aleluia! Thank you, Jesus. Isso faz de você especial. That makes you special. Isso faz você olhar para uma situação, That makes you look at a certain por situation, mais precária que ela esteja no momento. even though it's a really bad situation. Me dá um exemplo aqui de uma comida simples, uma comida barata aqui, uma comida barata. Give me an example of a simple food, something cheap. Wendy's. Pronto. There you go. Sorry, Wendy's. Sorry, Wendy's. Ok. Imagine que você só está tendo o suficiente para poder comprar o Wendy's. Just imagine that you only have enough to buy Wendy's. Qualquer um pode comprar o Wendy's. Foi o que eu Anyone can entendi. buy Wendy's, Não é isso? right? Ok. Mas imagine que But just imagine
that. Quando você vai lá comprar o seu Wendy's, And when you go purchase your Wendy's, você pega o Wendy's you look at Wendy's, e antes de comer com fome, and before you eat hungry, você diz: Senhor, you say, Lord, obrigada, thank you, porque eu tenho um Wendy's na mão because I have Wendy's at e my eu vou hand. comer isso hoje na refeição. I'm gonna eat this for my lunch, E eu quero te agradecer, and I want to thank you. porque eu poderia ter qualquer outra coisa na mão se aceitasse suborno. I could have anything else in my hands if I accepted a bribe. Poderia comer talvez outra coisa melhor I could eat something better se eu me prostituísse. if I prostituted myself. Mas eu sou tua, But I am yours, tu és meu, you are mine, e eu só vou comer and I'm only gonna eat o que vier what comes da tua mão. from your hand. E essa é a minha glória, And this is my glory. essa é a minha alegria. This is my joy. Qualquer Wendy's aqui Any Wendy's here foi comprado no Wendy's, was bought at Wendy's, mas o meu but mine, foi o Senhor it was you que me deu. that gave E me. essa é a minha alegria. And this is my joy. Rapaz, aquele Wendy's vai te alimentar mais do que arroz e feijão. That Wendy's is going to feed you more than rice and beans. Tipo de luta que tu já passou aqui na América. The type of battles that you have gone through here in the Era pra U.S. você estar hipertenso, obeso. You should be hypertensed or Só que fat. tudo que come consagra. Everything that you eat, it consecrates. Tudo que recebe reconhece que vem da mão de Deus. Everything that you receive, you recognize that comes from the hand of God. E nada do que você tem termina em você. And nothing that you have ends in you. Sempre devolve o dízimo, You give back your tithes. entrega ofertas. You give offering. E isso torna tudo que você tem diferente. And that makes you different. Porque a partir desse momento suas coisas não são suas. Suas coisas vieram de Deus, então elas voltam para Deus. Because from this moment forward, your things are not yours. They came from God, so they go back to God. Isso. O que é de Deus não pode ser desprezado. What is from God cannot be dismissed. Precisa ser recebido com ações de graça. It needs to be received with actions of gratitude. Então preste muita atenção. So pay attention. O maná é muito especial. Manna is very special. Por mais que eles estejam agoniados de comer há tanto tempo, Even though they are in agony for eating it for a long time, o maná é único. manna is unique. Compreendendo o que é o maná, Comprehending what a manna is, eu comeria até vomitar. I would eat until I threw up. Porque eu sei que no momento que o maná parasse de ser enviado, Because I know that when manna stopped being sent, eu nunca mais comeria de novo. I would never have the opportunity to eat Porque again. ninguém cultiva maná. Because nobody cultivates Maná manna. veio do céu. Manna comes from heaven. Então eu comeria até vomitar. So I would eat until I threw up. Pelo simples fato de saber For the simple fact que nunca mais eu comeria de novo. that I would know that I would never be able to eat again. Isso já é motivação para comer enquanto eu puder. This alone is motivation to eat whenever I can. Ou será que só falo a ricos e milionários nessa manhã? Or am I only speaking to rich and Que millionaires nunca this comeram morning pouco mais por medo de depois não ter como comer aquilo de novo. that have never eaten more than you should just because you would be afraid to not being able to eat again? Então não é sobre saciar-se apenas, So it's not just about eating, feeding yourself, mas é sobre guardar o desejo. but it is about keeping the desire. Yes. Amen. Então veja, So check this out. o maná vinha numa gota de orvalho, de tão leve que ele era. Manna came in a drop of dew because it was so small. A bandeja que Deus servia ao maná The tray that God served manna, era o orvalho. it was a dew. Lentamente ele descia. Slowly it would come down. A água não consumia ele, nem ele consumia a água. Water would not consume it, and it would not consume water. Porque Deus estava fazendo da água a bandeja de servir. Because God was making the water the tray of service. Pousava sobre a terra e era dado aos homens. It would land upon the earth and it was given to men. Eles colhiam, So they would gather it, e o maná é a matéria-prima. and manna was the prime, the raw material.
A maneira de colher, the way to de guardar, keep it, to reap it. essa era determinada com critérios por Deus. This was determined by God and how they should do it. Só vão colher o que precisam. You are only going to take what you need. Não vão guardar para o dia seguinte. You will not keep for the next day. Senão apodrecia. Otherwise it's going to go rotten. Então todos os dias eles tinham que sair e colher. So every day they had to go and gather it. Iam usar o que colhiam para aquele dia. And they were going to use what they gathered for that day. No outro dia tinha que sair de novo. Next day they would have to do it again. Somente na sexta-feira. Only Fridays. Colhiam 2 vezes. They would gather it twice. Para que no sábado não trabalhassem. So Saturday they would not work. Fora isso, besides that, não mais. No more. Esse era o único critério. This was the only criteria. Agora, o que eu vou fazer com o maná que Deus me deu? Now, what am I going to do with the manna that God has given Não me? tem critério. There's no criteria. Pode fazer bolo, You can make biscoito, cake, cozido, cookies, assado, you can bake, cook, temperado, roast, com azeite, seasoned with oil. sem azeite. Without oil. Pode fazer salada de maná, You can make salad of manna, biscoito de maná, cookies of bolo manna, de maná. cake of manna. Biscoito e bolo é a mesma coisa? No, cookies and cake. Ok. Sorry. Pode fazer com maná o que quiser. You can do with manna whatever you want. A matéria-prima é Deus que dá. The raw material, God gives it to you. O que você faz com ela What you do with it, é problema teu. it is your problem. Ok? Okay? Fala comigo, tá combinado assim? Say with me. Is that okay with you? Rapaz, o homem tá traduzindo até português, tu viu? Eu gosto assim, isso é trilíngue. Trilingual, translating Portuguese to Portuguese as well. Matéria-prima é Deus que dá. Raw material, God gives. O que eu vou fazer é problema meu. What I'm gonna do with it is my problem. T.D. Jakes fala uma coisa que me marcou e nunca mais eu esqueci. T.D. Jakes said something that marked my life and I will never forget. Ele disse o seguinte: Deus não deu aos homens cadeiras, Deus deu árvores. He said the following: God did not give men chair, He gave men trees. Ele diz: Deus não deu aos homens mesas, Deus deu aos homens madeira. God did not give men tables, He gave men wood. Deus deu a matéria-prima. God gave raw material. E nós usamos a nossa habilidade. And we use our ability. Inteligentes usam mais. Smart people, they use more. Menos inteligentes usam menos. Less smart people, they use less. Preguiçosos usam menos ainda. Lazy people, they use less. Bem dispostos usam além. People who are willing, they go above and beyond. Porque isso é problema meu. Because this is my problem. Isso é problema seu. If it's your problem, Deus lhe deu oxigênio. God has given you oxygen. A maneira como você vai respirar é problema seu. The way that you're going to breathe, it's your problem. Deus lhe deu amanhã. God has given you morning. A maneira como você vai usar é problema seu. The way you're going to use it is your problem. Então, compreenda o maná. So understand manna. Eu lhe dou algo que só eu posso lhe dar. I give you something that only I can give E you. você usa de uma maneira que só a sua capacidade pode lhe dar And condições de you usar. use in a way that only your capacity can make you use. Então, se você não está satisfeito, So if you are not satisfied, se você está enjoado de comer maná como bolo, if you can't eat manna as a cake anymore, então faça biscoito. so make cookies. Se maná com açúcar já te enjoou, If manna with sugar is Então- not giving you pleasure então anymore, cabe a você pôr sal. so put salt in it. Se com sal já te enjoou, If salt is not enough, cabe a você so it's up to you fazer um maná agridoce. for you to make manna sweet. Alguém está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Are you understanding what God is saying here? Deus está dizendo assim: God is saying like this. não é de mim que você está reclamando, It's not about me that you are é complaining. da receita que você tem feito. It is your recipe. Não é de mim que você está enjoado, It is not me that you é can't da take anymore. receita que você tem It feito. is about your recipe. Eu não te enjoei, diz o Senhor. It's not me who has make you not want me anymore. Seu jeito de cozinhar It is the way that you cook que things te enjoou. that makes you not want it Quem anymore. come o pão da preguiça The ones that eat bread of laziness, fica enjoado rapidamente. they will not be okay Mas very quem não quickly. tem preguiça, But if you are not lazy, aprende
They learn que o maná that manna, é base it is the base. para tudo que eu puder It is fazer. the base for everything that I can Se do. eu tenho o que Deus já fez, If I have what God has made, se eu tenho o que só Deus pode me if I dar, have what only God can give não há me, nada there's nothing, que como que Deus me deu, since God gave it to me, eu não seja capaz de fazer. there's nothing that I'm not Pegue na able mão da to pessoa do. que está do seu lado. Just grab somebody else's hand. Eu sei que eu estou na América, mas pegue na mão da pessoa que está do I seu know lado. I'm in America, but grab the person's hand next Crede to em you. Deus e estareis seguros. Creiam em Deus e estarão seguros. Believe in God and you will be secure. Crede que eu venho como profeta e prosperarei. Believe that I come here as a É a prophet última and vez you que eu will vou lhe dar prosper. uma chance. And this is the last time I will give Pegue you a a mão da chance. pessoa que está ao seu lado. Grab the person next to you, Aperte a mão their dela. hands. Just hold tight. Aperte a mão dela. Hold tight their hands. Sacuda ela. Just shake their hands. Provoque ela. Provoke her. Incomode-a. Bother this E person. diga para ela: And say it like this. o maná Manna está descendo. is coming down. Use, Use it. use, Use it. use. Use it. Eu profetizo I prophesy. capacidade, I prophesy. inteligência. Intelligence. Você não vai enjoar do que Deus está fazendo. You are not getting Você sick não vai enjoar do que of what Deus God está is lhe doing. dando. You are not Você gonna não get vai sick desistir do que what God Deus is giving you. está te You are not gonna get entregando. sick of what God is giving in your Use. Sua hands. empresa vai Use prosperar it. mais. Your business Sua will prosper. maternidade vai treinar reis. You will Você prosper. vai ir além. You will go further. Você vai ir além. You will go further. Você vai ir além. You will go further. Porque o seu diferencial Because what it makes you different, não é ter o que os outros têm. it is not about having what others have. É ter o que o dinheiro não pode comprar. It is about having what money cannot buy. É ter aquilo que só Deus pode dar. It is about having what only God can give. Inteligência quem dá é Deus. Intelligence is God that gives. Sabedoria quem dá é Deus. Wisdom comes from God. Conhecimento quem dá é Deus. Knowledge comes from God. Expertise quem dá é Deus. Expertise comes from Know-how God. quem desenvolve na experiência é Deus. Know-how comes from God. Deus. Camila, eu só tenho maná. Camila, I only have manna. Camila, eu só tenho maná. Camila, I only have manna. Mas veio da onde? But where did it come Quem from? deu? Who gave it to you? Vai muito além. Vai muito além. It goes further. It goes beyond. Então veja, as lágrimas que esse povo vai começar a chorar So the tears that will come from the cry of this people, saem dos olhos deles, they come from their eyes, mas não sai do coração deles. but it does not come from their hearts. Porque esse desejo de comer outro alimento Because this desire of eating something different, não veio do coração deles. it did not come from their hearts. Veio do coração It came from the heart do povo of the people que estava no meio do povo. that was in the midst of the people. Ou seja, esse desejo So this desire, não é legítimo. it's not legitimate. Tá certo? Não é emocional. It is not emotional. Não é original. It is not original. Não é verdadeiro. It is not truthful. Não brota do coração. It's not born from their hearts. Só sai pelos olhos, It only comes out through the eyes. mas não nasceu no coração. But it's not from the heart. Você leu comigo. You read with me, E o povo and the people que estava no meio deles that was in the midst of them, teve desejo they de comer outro alimento. the desire to eat something Só que different. esse povo não era o povo de Deus. But this was not the people of Então God. eles sabiam que Deus só atende o desejo do seu. And they knew that God only attended the desires of their people. Então o que eles fizeram? So what did they do? Não vamos colocar para Deus o que nós desejamos. Let's not put before God what we desire. Moisés não atende a gente. Moses does not talk to us. Deus não atende a gente. God does not attend Vamos us. fazer o povo deles desejarem. So let's make their people desire. Porque assim nós vamos receber o que queremos. Because then we will receive what we want. Nosso coração deseja. Our heart desire. A boca deles pede. Their mouths Nosso request. coração deseja. Our hearts desire. Os olhos deles choram Their eyes as cry. nossas lágrimas. Our tears. Tá todo mundo entendendo? Are you following me? Então eles se aproximam do povo de Deus. So they get close to the people of God.
E começam a encher a cabeça deles. And they start to fill their heads. Você não vê uma reclamação do povo com maná. You don't see one complaint of the people about manna. Antes da má conversação começar. Before the bad conversations O started. desejo que abriu a cova The desire that opened up the tomb, veio nas bocas que se abriram it came from the mouths that opened e nos ouvidos que acolheram and the ears that heard, o desejo desse povo. that received the desire of this people. Encheram a cabeça de Israel. They filled their heads. Encheram a cabeça dos hebreus. They filled the heads of E Israel. todas as vezes que a cabeça dos hebreus está cheia, And every time that the people of the head of the Hebrew people are filled, os ouvidos de Moisés também vão se encher. then the ears of Moses will also be full. Porque o sistema era assim: enche a cabeça do povo, que Moisés enche o céu de oração. Because this is the system. Fill the head of the people, and then they filled the head of Moses. Vamos pedir para Moisés que Moisés pede para Deus. So let's ask to Moses, and then Moses will request to God. Então, o povo pede para Israel, So the people ask Israel, Israel pede para Moisés, Israel asks Moses, e Moisés pede para Deus. and Moses asks God. Vou falar rasgado que é para todo mundo entender, abertamente. I'm just going to say it very openly so you can understand. Existem pessoas que estão ao seu lado, So there's some people who are next to you, não porque se preocupam com você. not because they worry about you. Existem opiniões a seu respeito There's some opinions about you que são ditas com certa doçura, that they are spoken with certain sweetness. para parecerem que se importam com você. So it may look like that they care about Mas you, eles se importam com eles. but really they care about Mas themselves. precisam das suas orações. But they need your prayer. Então eles fazem isso, So they do this. enchem a cabeça do povo, They fill their o heads. povo enche a de Moisés, So and the people fill the head of Moses. e Moisés enche a cabeça de Deus. And Moses God's. E Deus, And God. e Deus vai agir. And God will act. Deus vai agir. God will act. Não é problema desejar outro alimento. It is not a problem desiring some different food. O problema é desprezar o anterior. The problem is when you dismiss Deus the one before. não se ofende por você desejar outra coisa. God does not offend himself when you desire something A else. ofensa está The offense em você chutar a providência anterior, is when you kick the before provision, achando que é se desfazendo dela thinking that when you dismiss that one, que terá garantia no que quer agora. then you will have guarantee of what you want now. Então esse povo começa a chorar, Gente, eles começam a chorar. So these people, they start to cry and they start to cry and they start to cry. 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 Pare para pensar que eles estão chorando lágrimas dos outros. Just stop to think that they are crying other people's tears. E aí o Espírito de Deus está aqui nessa manhã. And the Holy Spirit is here this Aleluia. morning. Passando em revista os nossos corações. And he's searching our hearts. E Ele vai fazer algo incrível nesse exato momento. And he's going to do something unbelievable here. Ele this vai moment. mostrar para você, He will show you dentro de você mesmo, inside of you quais são as lágrimas what are the tears que os seus olhos têm derramado, that your eyes have dropped, mas que não pertencem but that they do not belong, de fato ao seu coração. that it is not from you, O from your heart. Espírito Santo de Deus The Holy Spirit of vai God mostrar agora mesmo will show you as dores, the pains, as the tristezas, sadness, as frustrações, the frustrations, as pressões the pressures que você tem carregado. that you have E carried, você jura, and you swear, no seu interior você acredita piamente in your interior you que truly você está believe chorando a sua tristeza, that you are crying your que você está sadness, chorando a sua dor, that you are crying your que pain, você está chorando sua incapacidade, that you are crying que your você está incapability, chorando o seu problema. that you are crying your Mas problem. Deus me trouxe aqui nessa manhã But God has brought para me here this dizer: eu vou morning. passar em revista I am going to e search vou mostrar and I'm going to show tudo you que você carrega, everything that you mas carry que não é seu. that is not yours, É a influência
influência It is the da má influence conversação, of bad do conversations, algoritmo da rede social. of social É media. a influência do sistema. It is the influence of the Essas system. lágrimas não são suas. These tears are not Elas yours. são a pressão It is the pressure do sistema of the system colocando em você has been o brought upon desejo you. deles The desire e não o of his, seu, and it's not a yours. régua deles It is their e não a desire, sua, and not yours. a família It is their deles families, e não a sua, and not yours. o dinheiro It is their deles money, e não o seu. and not yours. Eu vou tirar, I will remove, diz o Senhor, says the Lord, o que é seu what is yours e o que é deles and not no yours. seu coração. From your heart. E você vai parar de chorar hoje mesmo. And you will stop Você crying vai this parar morning. de chorar hoje mesmo. You will stop crying this morning, Porque essas lágrimas because the tears, não são legítimas. they are not legitimate. Elas não são suas. They don't belong to you. Essa angústia. This Não é anguish, it is not yours. Eu não estou dizendo que não acredito em depressão. I'm not saying I don't believe in depression. Não estou dizendo que não acredito em síndrome do pânico. I'm not saying that I don't believe in Eu não panic. sou uma idiota. I am not an idiot. Sei que substâncias neurais, I know that neurological substances, níveis específicos de dopamina, specific levels of dopamine, toda a química do seu cérebro every chemical substance in your brain, coopera ou não com você. they cooperate with or Eu não sou idiota. against you. I'm not an idiot. Eu não sou uma boçal. I just don't speak out of Ele me nothing. xingou mais do que eu me xinguei. Eu tive essa impressão. Tô No, brincando, pastor. Eu sei disso tudo. I'm aware of that. Só que eu também sei But I also know que existem agravos na sua alma. that there are certain Crises na aggravations sua in your soul, some certain crises in your soul, Que você jura that you swear, que a frustração que você carrega that the frustration é that you por causa carry, dessas metas não batidas. it is because of goals not met. Você acredita nisso, cara? You believe in this. Você está meio perturbado porque você acredita nisso. You are disturbed because you truly believe in that. Você entra no Instagram You go through Instagram e começa a passar o feed. and you see the feed, E ninguém posta o que dá errado. and nobody posts A what is galera só wrong. posta o que dá certo. They only post what E is tá right. todo mundo viajando, cara. Everybody's traveling. Tá todo mundo ganhando dinheiro. Fala, cara. Everybody is making money, man. Tá todo mundo se dando bem. Everybody's doing well. E você tá aí cheio de problemas. And you are full of Só problems. que eles têm problemas muito maiores do que os seus. But they have bigger Só problems que than eles não yours. falam dos problemas deles. But they don't talk about their Eles vão problems. influenciar você com o sucesso They will influence you with que their eles success queriam ter, mas não têm. that they wanted to have, but Para they que don't você have. comece a correr atrás de uma régua Just so you can go running after a que rule nem eles alcançam. that they don't reach. Eu não estou falando só do mundo, não. I'm not speaking about the world. Tem um monte de fariseu There's a lot of que Pharisees. só ora naqueles 15 segundos de history. They only pray for those 15 seconds Só in que their porque stories. ele ora, ele sempre posta os 15 segundos, você acha que ele ora todo dia. Because he posts his 15 seconds of Nada, prayer, you think that he prays every day. já tá tudo pronto. Everything is Mas ready. você fica ali But you stay e there, começa a chorar as lágrimas dele. and then you cry their tears. Você começa a pensar, eu tenho que orar assim, You start eu thinking, tenho que I have pregar to assim, pray like that, I have eu to tenho preach que like that. cantar assim, I have to eu sing tenho like que that. trabalhar assim, I have to work eu like tenho que that. viajar assim, I have to eu travel tenho like que that. ganhar dinheiro como ele, I have to earn tenho money que like ganhar him. dinheiro como I ela, have to e a earn minha money like família her. tem que ser bonita como a dele, And my race eu has to tenho be que as estudar pretty as como theirs. I ela, have to e eu study like preciso them. disto, I need e that. disto, And I need e that. então toda a manutenção So all de maintenance tudo que Deus tem feito até aqui por você of what God has se done to torna you, nada, it becomes porque nothing. você parou de olhar a régua Because you de stopped Deus looking at God's e começou rule, a desejar uma régua and you que started nunca looking at a foi ruler sua, that it was never nunca yours. foi para sua família, It was never meant for your nunca family. foi para o seu casamento. It was never meant for your Então marriage. você quer o casamento do outro. So you want somebody else's O marriage. que você não sabe é que aquele casamento é um fracasso. What you don't know is that Você marriage is a está failure. desejando coisas que não são boas, You desire things that are achando not que good, são as melhores. thinking that they are Mas the nesta best. manhã Deus te trouxe But this aqui morning God has para brought you dizer: here to say, agradeça o maná. Thank God for É
Eu vou promover você. I will Não é o promote you. desejo dos outros que te promove. It is not other people's É a desire that minha promotes you. vontade que It te is my will promove. that promotes you. Pare de desejar. Stop desiring. Pare de chorar. Stop crying. Pare de sofrer Stop suffering pela expectativa for the expectation, que os outros imprimem sobre você. the expectations that other people put upon you. Percebi uma coisa como pregadora. I have noticed something as a preacher. Quando o Senhor When the Lord, começou a me dar alguma projeção ministerial, when He started giving me some ministry projection, percebi que em alguns lugares que eu chegava, I noticed that some places that I arrived, as pessoas olhavam para mim e depositavam expectativa daquela noite ou daquela manhã. people would look at me and they would deposit certain expectations about that night or that morning. E eu aceitava aquela expectativa And I would accept that expectation. na minha imaturidade, na minha ingenuidade. It was my immaturity and my ingenuity. E a sua expectativa começa, a expectativa dos outros em relação a você começam a te esmagar. And the expectations of others upon you, they start to crush you. E vai minando a sua força. And then it crushes your Vai strength. minando a sua energia. It crushes your energy. Porque você tem que atender eles. Because you have to attend to their Tem que fazer o expectations. que eles querem. You gotta do what they want. Porque senão você não será boa o suficiente. Because then you're not good enough. Senão você não será ungida o suficiente. Then you're not anointed Então enough. tem que dar certo. And so it has E to tem work que out. pregar muito. And you have to E preach a tem lot. que ser. And it has to E no happen. final do dia você está destruída. And then at the end of the day, you're done. E depois de um dia eles se esqueceram de tudo que você falou. And then the next day, they don't remember anything you Porque eu said. posso pregar aqui 2 horas, não vou, calma. Because I can preach here for 2 hours. I'm not going. Calm down. Mas você não vai se lembrar de tudo que eu falei. But you're not going to remember everything I said. Você só vai se lembrar de como você se sentia enquanto eu falava. You're only going to remember how you felt as I spoke. E uma coisa e outra que foi importante para você. And something else that maybe was important to you. Então é muito So it is para atender a expectativa de pessoas a lot to meet people's expectations. que não podem dar o retorno da sua entrega. That cannot give the return of your surrender. Logo numa conta rápida, In a quick não count. vale a pena. It's not worth it. Então eu não tenho So I don't have que me comprometer to commit myself em atender a expectativa que os outros têm em relação a mim. to attend the expectations of what others have of me. Amadurecendo, aprendi Growing up, I learned que tudo que é feito aqui that everything that is done here não tem a ver com a expectativa que as pessoas colocam em nós. is not about the expectations of what the people put Tem a upon ver com a us. expectativa que nós It is about the expectations of ours. colocamos em Deus. It is about the expectations that we Deus me place manda in dizer God. algo aqui para alguém. So God tells me to say Sua something to única someone. obrigação Your only obligation é atender it is to attend as minhas expectativas my expectations e não a das pessoas ao seu redor. and not of the people Eu around estou you. ouvindo barulho aqui agora. I can André, hear me noise ajude, right baterista, now. me ajude aí agora. 100, drummer, help me Barulho, out. barulho, Noise, quebra, noise, quebra, noise, quebra, noise. quebra. Break it. O Senhor está Break dizendo: it. eu estou Break quebrando toda a régua The Lord que is não saying, foi eu I que am ergui no seu breaking coração. every Eu roar estou that it does quebrando not come from toda me. expectativa I am breaking que não every veio de mim expectation para você. that did not come from Ainda me. que esteja vindo do teu pai, Even if it comes from your ainda que father, esteja vindo da tua mãe, even if it comes from your Deus mother, está dizendo: God is saying, eu estou levantando uma nova régua. I am E raising ela a new não é a ruler. régua dos homens, It is not the ruler ela of é a men. régua do reino. It is the ruler E o of the meu kingdom. jugo é leve. And my É yoke is leve. my yoke is Abra a light. boca comigo agora Open your mouth e with me diga: now. é leve. It is light. Say É with me. It is light. It leve. is light. Põe a mão no ombro do vizinho. Put the Põe a hands mão no upon ombro somebody do else's vizinho shoulder. e diga pra ele: é And say leve. it like this. It is light. É leve. It is light. Agora diga pra ele: é suave. It is light. É suave. It is light. Há uma leveza do Espírito aqui. There is a O lightness of the Espírito Spirit está te here. elevando aqui. The Holy Spirit is lifting you up here. Ei, ei. Vou profetizar algo que você não queria ouvir, mas precisa. I'm going to prophesy something that you did not hear, but it is needed. O que, Camila? What, Camila? Algumas pessoas vão começar a ficar chateadas com você. Some people will be mad at you.
Ninguém quer isso, todo mundo quer ser amado. Nobody wants that. Everybody wants to be loved. Mas eu vou dizer como Deus está mandando. But I will say as God is telling me to. Você vai provocar algumas chateações. You will provoke some disturbance. Só que diferente das outras vezes que isso aconteceu, But different from the other times when this happened, você vai dormir tranquilo. you're going to sleep well. Há uma régua aqui, pastor. There's a ruler here, Pastor. E Deus diz assim: And God says like this. vou corrigir todas as expectativas. I will correct everyone's expectations. Atos capítulo 3, primeiro milagre da igreja. Acts chapter 3, first miracle of the church. O coxo abaixa a cabeça e levanta a mão. The lame bows down his head and he lifts up his hand. Ele espera receber algo da mão de Pedro e João. He expects to receive something from the hands of Eles Peter and subiam John. ao templo à hora da oração nona. They would go to the temple at the 9th hour. Era lei It was the law que todo deficiente that every crippled recebesse o que no hebraico chamamos de nedavá. would receive what we call in Hebrew Nedavá. medava. O Senhor promoveu uma lei, So God promoted a law entregou a Moisés. and gave it to Moses. Haja vista que o deficiente não poderia trabalhar, For the crippled that could not work, ele não era contratado, ninguém assinava a carteira dele. he was not hired. Nobody would sign his books. Então ele deveria receber um subsídio, So he should receive something, caridade do povo. charity from the people. Mas ninguém ia levar nada na casa deles, não. But nobody would take anything to their Era a lei, mas house. ninguém cumpria. It was the law, but nobody would fulfill it. E quando uma lei não é cumprida, não é porque ela não existe. And when a law is not fulfilled, it is not because it doesn't exist. É porque ninguém cumpre o que não é fiscalizado. It's because nobody fulfills what it is not checked. Você só cumpre a lei, You only fulfill the law, não porque é a lei, not because it's the law, mas porque um fiscal because there's someone. determina a sentença se você não cumprir. It's because someone will determine the sentence if you don't fulfill that law. O carro da polícia podia ser mais colorido do que é. The car of the police could be even more colorful than it is. A sirene mais alta do que é. The siren even louder than it is. Você não para por causa do carro. You do not stop because of the car. Você para porque ali dentro tem um policial You stop because inside there's a policeman que vai fazer cumprir a lei no rigor. that will make you fulfill the law rigorously. Se ao ver a sirene você não parar. If you hear the siren and you don't stop. Então não é o carro, So it is not the car, não é a luz, it is not the lights, não é o barulho, it is not the é o noise, fiscal. it is the policeman. O povo não cumpria. The people did not fulfill. O certo era saber quem era deficiente na região, The right thing to do would be to know who is crippled in the region. escolher um dia ou dois da semana ou do mês, And then you choose a day or a two in the month. ir lá e mandar entregar a oferta. And then you go there and you give the offering. Assim como a igreja Just like the church deveria entregar should give cesta básica para quem está com necessidade. a basket of food for those who are in need. Não tinha que esperar vir aqui pedir. You shouldn't wait until they come here. To Precisaríamos request. saber quem são os que não têm. We should know who are the ones who don't have. Ninguém ia entregar nada. Nobody would give anything. Então esses homens começavam a ir para a rua e se tornavam esmoleiros. So these people, they would start going to the streets and they would become beggars. Sabe por que esse está na porta do templo? Do you know why this one is at the temple's door? Porque ele acredita que pelo menos, abre aspas, os crentes vão cumprir a lei. Because he believes that at least the Christians will fulfill the law. Então ele não está lá porque é mendigo. So he's not there because he's a beggar. Ele está guardado pela lei, He is kept by the law. mas não tem fiscal. But there's no one checking up. Porque ninguém repreende Because nobody reprehends o que também não quer fazer. what they don't want to do. Então o homem está lá pedindo esmola. So the man is there asking for Quando charity. Pedro diz, não tenho prata nem ouro, When Peter says, I don't have any silver or gold, ele não está constrangendo o homem porque está pedindo. he is not embarrassing the man because he's asking. Ele está constrangido porque não tem o que deveria ter. He is embarrassed because he doesn't have what he should have. Porque a igreja se reunia de manhã, Because the church gathered in the morning, juntava o que tinha, they would collect everything that they had, repartia o que tinha, and then they would divide what they had, providenciava o que precisava, and they would provide e what às was needed. 3 horas da tarde And 3 o'clock in the afternoon, já não tinha mais quase nada. there was nothing left. Então quando Pedro diz não tem, não é que ele não vai dar, ele realmente
não tem. So when Peter says he doesn't have, it's not because he doesn't want to have, it's because he really does not have any. Mas ele tem uma coisa que o dinheiro não compra. But he has something that money does not buy. E ele vai entregar isso para aquele homem. And then he's going to give that to that man. Quando o homem abaixa a cabeça e levanta a mão, When the man bows his head and lifts up his hand, a primeira coisa que Pedro diz a ele, igreja, the first thing that Peter says to the church, to him, church, é isso aqui, ó. Is this. Olha para nós. look at us. O que Pedro está fazendo? Eu vou corrigir a sua expectativa. O que eu tenho What is Peter doing? I'm going to correct your não virá na expectations. sua mão. What I have will not come in your Pelo hands. contrário, começará nos seus pés. In the contrary, it will start in your O homem feet. era coxo. The man was a E ele cripple. vai ser curado. And he will be healed. Mas antes de Pedro curá-lo, But before Peter Deus vai healed him, direcionar a visão dele. God will direct his Olha para vision. nós. Look at Eu us. estou sentindo a graça de Deus aqui. I am feeling Olha the grace para of God here. nós. Look at us. Quando eu bater na perna, eu tenho que bater também. Olha para nós. Look at us. O homem levanta a cabeça. So the man lifts up his head. Tem mão, mas tem cabeça. A mão está estendida, mas os olhos estão erguidos. The hand is stretched, but the eyes are Ele lifted up. olha nos olhos de Pedro. And he looks at Peter's eyes. Pedro olha nos olhos And dele. Peter looks at his E então eyes. ele libera a palavra. And then he liberates a Deus word. está dizendo, And God is saying, milagres miracles vão acontecer will happen quando você when you corrigir correct as expectativas. your expectations. Corrija as expectativas Correct your das expectations. pessoas a seu redor. Correct the Corrija as expectations of the people around expectativas you. das pessoas a seu redor. Correct the expectations Não of the tenho people around prata you. nem ouro, I have nor silver mas or o que eu gold. tenho, But what I have, isto eu te dou. this I Em give nome you. de Jesus In the name of Cristo, Jesus o Christ, Nazareno the levanta rise up e anda. and walk. E ele toma o homem pela mão, And then he grabbed coloca by o his homem de hand, pé, put e the o guy homem levanta. lifted, Diga comigo, and he got milagre. up. Say with me, Diga miracles. comigo, miracle. Miracles. Diga miracle. Miracles. Diga milagre. Say with me, miracles. Milagres Miracles. aparecerão They will show up quando when expectativas expectations forem corrigidas. are corrected. Vou entregar uma palavra agora para essa igreja, I will give a para word to this esse church now. núcleo orgânico de Cristo. For this specific church of Christ. Coloquei aqui no texto que é para eu não esquecer. I put in the text so I wouldn't Primeira carta forget. de Paulo aos Coríntios, First letter of capítulo Paul 15, to the Corinthians, versículo chapter 15, 33. verse 33. O senhor sabe de cabeça. I'm honored. Ai, eu queria pregar tanta coisa. Preach. Prega. Mas a gente não pode atender as expectativas do nosso coração, But we cannot attend the expectations of our heart. nem a do coração das pessoas. Not even of other people's heart. A gente tem que ocupar nosso tempo We have to Nossa occupy our energia. time, our energy, em fazer exatamente o que Deus quer. in doing what God wants. E aí se cumpre o que disse Sara aqui enquanto adorava. And then it fulfills what Sarah said while she was worshiping. Tudo que você faz na Everything sua that you própria do força, with your own strength, você se cansa. you get tired. Tudo que você faz para Deus também cansa. Everything that you do for Mas Ele God, te renova. you get né? tired, but He renews you. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. O 1 apóstolo Corinthians Paulo, chapter 15, verse 33 from Apostle Paul. ele disse assim: This is what he said. não se enganem. Do not be deceived. Vamos utilizar aqui outras versões. Não se iludam. Do not be deceived. Não deixem passar Do not fool yourselves. as más conversações. Bad company Corrompem, ruins, minam, consomem it consumes os bons costumes, good morals, as boas ideias, good ideas, a pureza, purity, a criatividade, creativity, a inteligência, intelligence, o que é saudável, what is o que é healthy, bom, what is o good, que é puro. what is pure. Rapaz, a má conversação arrebenta até com o bom vocabulário.
bad company, it ruins even your vocabulary. E o que eu acho mais interessante é que Paulo vai dizer, não se enganem. And what I think it's interesting is because Paul says, do not be deceived. E aí eu gosto dessa expressão que eu vou usar agora, não se iludam. And I like this expression that I'm going to use right now. Do not be eluded. Eu vou mais além. And I'm going to go further. Não finja que não está sendo influenciado. Do not pretend that you're not being influenced. Tudo que você vê, Everything that you see, tudo que você ouve, everything that you e hear, principalmente aonde você anda, and especially where you tem o walk, poder de interferir diretamente has the power to interfere em quem directly você é. in who you are. Desculpa, mas eu vou dizer, But I'm sorry, but I'm going to say, o maior tolo the biggest fool é aquele que não acredita que isso pode acontecer. is those who believe that this could not happen. Absolutamente tudo. Absolutely everything. A roupa que você usa, Your clothes seu idioma, that you wear, seu the jeito way de you falar. speak, the way that you speak, é influenciado, it is influenced, não indiretamente, not indirectly, mas diretamente, but directly na sua identidade. in your identity. Então você pensa assim, So then eu you ando think, eu ando com fulano I walk with so and so, e isso não vai mexer comigo. and this is not gonna Vai. do anything to me. Yes, it Vai. will. It will. E mexe da maneira mais importante que alguém pode mexer com outra pessoa. And it messes in the most important way that it could mess in a person. Paulatinamente. Como será que é isso? Intrinsecamente. Continuously. Yes. Que é você achando que não, It is you thinking that not, mas na verdade sim, but in the reality, yes, sem perceber que está acontecendo, without noticing that it is happening. e começa a acreditar And then you start to believe que aquilo é você e não o outro. that it is you and not the other. E isso é verdadeira influência. This is a true influence. A capacidade de não poder repreender a si mesmo. The capacity to not be able to reprehend E de your own não self. repreender o próximo. And to not rebuke your neighbor. Porque você acha que aquela ideia Because you think that saiu idea de você. came from you. E que esse jeito And that this way, é originalmente seu. it is originally from you. Mas não é. But it is not. Você é um pouco de seu pai, You are a little from your father, muito de sua mãe, a lot from your mother, da sua vizinhança, of your neighborhood, da sua economia, of your economy, da sua cultura. of your culture. A única pessoa que faz de você original é Deus. The only person that makes you original is God. Todo o restante é everything influência, else, influência, it is an influência, influence, influência and e influência. influence, and Chega uma influence. hora que é tanta influência que você diz, quem sou eu? It gets to a time that it's so much influence that you don't know who you are. Todo mundo aqui vai ter uma crise existencial. Everybody here will go through a crisis of an existential crisis. Vai ter. It will happen. Se for inteligente, vai ter. If you are Se intelligent, it precisa will ser happen. transformado, vai ter. If you need to be transformed, Vai it will ter. happen. It will happen. Se você ainda não teve uma crise, If you haven't had a crisis, eu profetizo I prophesy uma crise a crisis. existencial. Você precisa de uma crise existencial You need an existential crisis para evoluir. to grow, Precisa. to evolve. You do. You need it. Então não se iluda, as más conversações corrompem So the bad companies ruin os bons costumes. good morals. A companhia, o meio. Deus está dizendo hoje aqui, That company, vai ter que mudar. it has to change. God is saying this today. Você vai começar a repreender fofocas no meio da igreja. You're going to start to rebuke gossip in the midst of the Não é church. que você vai levantar em profecia, não. It's not that you're going to raise yourself as a prophet. Porque ninguém profetiza fofoca. Because nobody prophesies Não, gossip. elas acontecem nos pequenos grupos de oração. It happens in the little groups of prayer. E elas acontecem sobre a conversa fiada. O problema é teu, você fica- And they happen when they're just talking gibberish. É, dizendo assim, não é pra comentar, não. When they say, oh, you É can't talk só about pra this. gente orar. We just got to pray about this. Mentira! Liar. Quer falar? You want to talk about Porque it no pecado do outro, because other people sin. eu não preciso lançar luz sobre o meu. When I talk about other people's sin, Então I don't vamos have to falar bring da lights vida over dela. mine. So I'm going to Vamos talk about falar somebody da else's vida life. dele.
I'm going to talk about somebody else's life. E as más conversações começam. And then the bad conversations, they start. E você pensa, eu só estou falando, eu não fiz. And then you think, I'm only speaking, I haven't done anything. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16. 2 Timothy chapter 2, verse 16. Evita igualmente os falatórios inúteis. O que é falatório inútil? Tudo que você fala e não pode resolver. 2 Timóteo quê? Pensei que tu ia me perguntar em inglês. Você sabe que tu ia ficar na pista. Please, 2 Timothy. Ele está falando em inglês, eu vou entender. 2 Timóteo 2, 16. 16. Lê, pode ler, pastor. But avoid irreverent babble, Pode ler, lê mais. for it will lead people into more and more ungodliness. Evita, não pega a minha água. Avoid irreverent babble. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão impiedade e ainda pior. For it will lead people into more and more ungodliness. Eu encerro aqui em nome de Jesus. So I finish here in the name of Porque nesse Jesus. nome tem poder. Because in this name there is power. Você pensa assim, eu só falo. You say like this, I only speak. Ou eu só ouço. Or I only hear it. O ouvido Your ears é a boca da alma. is the mouth of the soul. Então você pensa, eu só falei o que ouvi. So then you think, I only spoke what I heard. Ou eu ouvi, mas não falei nada. Or I heard, but I didn't say anything. O que Paulo está dizendo What Paul is saying é que os que só falam is that those who only speak, não são os que cometem, são os que só falam. you know, those who only speak, they don't do anything. Não They são just os que speak. praticaram o pecado, são só os que comentaram. They are not the ones who practice the sin, they only talk about it. Ele diz, até os que só ouviram. And he says, even those who only heard it, Não precisava nem ter falado. you don't even have to Só say ouviu. it. Just heard. Você leu comigo. You read with me. O que ele disse é, a estes And what he said to those, vai suceder what will happen, coisa pior. worse things. Aí você pensa, mas eu só ouvi. But then you think, I just heard. E aí você pensa, mas eu não fiz, eu só falei o que o outro fez. But then you say, I didn't do anything, I only spoke what the other did. A nutrição de todo sentimento The nutrition of every feeling vem pelo ouvir. comes through the ears. Quando você fala, você consolida. When you speak, you consolidate. Então mesmo que você não consolide na fala, So even if you don't consolidate when you speak, mas acumule aquilo no ouvir, but then you accumulate in your ears, já está contaminado. you are already contaminated. A partir de hoje, Starting today, esse ano, this year, vamos encerrar juntos, diga, esse ano, this year, ninguém no one me contamina. will Esse contaminate ano. me. This year, Esse ano, this year, eu vou I corrigir will correct todas every as expectativas expectation ao meu redor. around me. Pastor, tem alguém aqui falando em pensamento agora mesmo assim. Pastor, there's someone here speaking in their thoughts like this. Mas tudo chega em mim. But everything comes to me. Mas é a mim que procuram para falar. They seek me to speak. O que você precisa se perguntar What you need to ask yourself, é o que vê em você. O que vê em você. what is it that they see in you Para que se sintam tão à vontade that they are so comfortable para falar mal dos outros na sua companhia. to speak bad about others in your Eu vou lhe company? dizer agora o que é. And I will say what it, Não é a capacidade what it de is. ouvir. It's not the capacity O to pastor hear. também ouve. The pastor Eu also também hears. ouço. I also Mas por hear. que não procura ele? But why is it that they don't look Porque for him? sabe que ele vai corrigir a expectativa da fala. Because they know that he will correct the expectations of the word. E você vai ficar com essa conversa And you're going to be talking que eu não falo nada, eu só ouço. that I don't say anything, I only hear it. Pois Deus me trouxe hoje aqui para dizer: But God has brought me here today. vigia, Be vigilant. porque pior Because worse está para acontecer is about to happen com você. with you Se assim você continuar, if you continue this way. cesse a fofoca. Cease gossip. Pare agora!
stop right now. Alguém vai ter que procurar outro endereço. Somebody's going to have to look for another address. Porque sua boca Because your mouth e minha boca and my mouth não vai desejar will not desire abrir sepulturas to open tombs no lugar que Deus nos chamou. in the place that God has called us. O povo desprezou o maná People have dismissed the manna porque criou uma expectativa que não era sua. because they created an expectation that did not belong to them. Chorou por uma expectativa que não era sua. They cried for an expectation that it was not theirs. Sofreu por um desejo que não era seu. They suffered for a desire that it was not theirs. E morreu por um desejo que não era And legítimo. they died for a desire that it was not legitimate. Deus disse a Moisés: God said to Moses, eu vou dar tanta carne para eles. I will give them so much meat. Irmão, Deus está irado. God, my brothers, Eu vou dar God is tanta carne mad. para eles. I'm going to give them so much meat. Eles não vão comer nenhum, nem dois, nem três, não. They're not just going to eat 1, 2, or 3. Eu vou dar carne que vai sair pelo nariz. I'm going to give them so much meat that it will come through their nostrils. Eu vou entupir as narinas deles. I'm going to clog their nostrils. O fôlego deles Their breath, vai ser cortado it will be cut pelo desejo da carne, by the desire of the que meat. para ter Because in order to have, desprezaram o maná. because they dismissed the manna. Deus não tem problema em você desejar algo melhor. God does not have a problem in you desiring something better. Você só não precisa ser ingrato ao que Ele já fez até aqui. Just don't be ungrateful for what He has done up until Indignado então. now. So Indignado. mad, Deus diz assim: Moisés, God says, Moses, fala para esse povo tell this people que hoje ainda, that today, à tarde, this afternoon, eles vão ter muita carne. they will have a lot of meat. Hoje ainda. Today, Aí Moisés diz assim: then Moses says like this. não fala um negócio desse, aonde eu vou tirar carne para dar para essa gente? Don't talk like this. Where am I going to find meat to give to this people? Deus diz: ué, meu braço ficou curto? And then God says, what, is my arm short? Hoje ainda Today, vão ter mais carne there will be more meat do que boca. than mouth. O Senhor sopra o vento, André. Then God blows the wind. Um vento que vem da banda do mar. The wind that comes from the ocean. Cuidado para Deus não trazer de longe o que você deseja. Be careful for God not to bring from Que você se afar afogar what you nesse desire. desejo. And then you, Eu vou falar algo como o Espírito de Deus está me dando ordem aqui. I'm going to speak something as the Holy Spirit is giving me Não order here. procure um sim Do not look for a yes na boca de Deus in the mouth of God quando Ele tiver te dito um não. when He has said no to you. Não com Deus The no with é God melhor do que um sim sem a vontade de is Deus. better than a yes Ele without manda God's will. vento He sends the e manda wind. carne. And He É o que sends vocês meat. querem, então toma. Is this what you want? É o Then que have vocês it. querem, então toma. This is what you Só want, me then have busca it. para atender desejo. Só me busca para You only seek me atender for a your vontade. desires. É isso que você quer? Is this what you Então want? é ser famoso que Then você have quer? it. Do you wanna Vê be se você famous? aguenta o peso Then dessa have it. glória. Let's É see if ser you conhecer, é can microfone take que the você weight of this quer. glory. Então Is toma it microphone microfone. that you want? Then É have it. reconhecimento que você quer. recognition Então that you toma have. reconhecimento. Then have it. É o que mais que você quer? What is it Pega. that you want? Vai, engole. A gula do teu desejo se entope. É ser famoso que você quer. You wanna be Toma famous? fama. Then É take the dinheiro que fame. você quer. Is it money that you Toma want? dinheiro. Take money. Engole. And take it. Engole. And take it. Swallow Engole. it. Eu Swallow mando um it. vento. I blow the wind. E enche o céu de carne. And the heavens are filled with meat. Era tanta carne, It was so much meat. tanta cordonize, So much tantas aves. birds. E elas Well. estavam tão acessíveis And they were so accessible que o texto diz que That- dava para pegar com a mão. that the text says that you could grab it with your hands. Você sabe por que não refreamos alguns desejos? Do you know why we don't break certain desires? Porque eles estão tão perto, Because they're so close to us, tão acessíveis, so accessible, que a gente acha
that we think que o errado é não aproveitar, that the wrong thing is not to take advantage of, que o errado é não pegar, that the wrong thing is not to grab it. sabe? You know? Só que Deus não quer filhos. But God does not want sons. Eu vou falar de novo, Deus não quer God does not filhos want sons que precisam that need não ter acesso not have access para entender que não pode tocar. to understand that you cannot touch. Ora, se a árvore do conhecimento do bem e do mal If the tree of knowledge of good and evil levava à morte, would bring you to death, poxa, Deus facilita. well, God, make things easier. Tira a árvore, uai. Remove the tree. Fala uai. Why? Não, No. meus filhos My sons, não são irracionais. they're not irrationals. Meus filhos My sons não são carnais. are not Meus filhos são educados. carnals. They are educated. Meus filhos são temperados. My kids are seasoned. Admiramos uma mãe We admire a que ao mother ver o filho mexendo que não deve, when she sees a son touching what he shouldn't. vai lá no filho She goes to the son e diz, não toque aí. and says, do not touch that. Ela dá um tapinha e diz, não toque aí. She gives a slap and says, do not touch that. E ela educa ele assim. And she educates him like that. Daqui um ano ela não precisa mais dar tapinha. A year from now, she does not need to Ela só slap him olha. anymore. She just looks. E ele já sabe que não pode And he knows that he can't tocar. touch. Não toque. Don't touch. Don't touch. Don't touch. Isso já é tão bonito. This is so beautiful. Olha lá, o menino não precisa tirar os como é que fala? Os porta-retrato. Ele não derruba nada. You don't need to remove the picture frames. He doesn't drop anything. Ela não tem que mudar a estrutura da casa. She doesn't need to change the structure of the house. O menino é educado. He's educated. Ele não risca nada. He doesn't. Ele não derruba he doesn't nada. write anything where Ele he aprendeu. shouldn't. He learned. Aí ela vai visitar a casa de um parente. And then she goes to visit a family member's house. Aí o parente diz, tira tudo da estante. And then the family member says, remove everything from O the menino só from the tem um ano e um house. pouco, 2 anos. He's only a year and a half, 2 years old. Ele vai derrubar tudo. He's gonna drop everything. Ela diz, não precisa. And then she says, there's no need. Pode deixar tudo aí. You can leave everything Ele where foi it is. educado. He's educated. Ele não vai mexer em nada. He's not gonna touch anything. E é lindo você ver essa educação. And it is beautiful Não to é pra see todo such a mundo. thing. It is not for everyone. Mas tem criança But there are kids que ela chega, vê tudo, vai lá, cutuca, mas não derruba nada. that they arrive and they see everything they touch, but they don't make a mess of anything. Não. Deixa a árvore lá. So leave the tree there. Você vai ver e não vai tocar. You will see and will not touch. Porque não é sobre não desejar. Because it's not about É sobre not obedecer desire. independente do que deseja. Yes. E quem obedece ama. Deus está te dando alguma coisa em cima do que está me dando? Então entrega, uai. Desde o princípio é assim. Então veja, não é porque está acessível que é para você. Deus te trouxe hoje aqui para dizer para mim, para dizer para você. Não é porque... Sorry, I have to translate. I was somewhere else out there. Não é porque está acessível It is not because it is que é accessible. para você pegar. That it is for you to Está touch. acessível, It is accessible. mas é seu. It is yours. É para você. It is for you. É para sua edificação. It is for your Então não edification. pegue. Then don't touch it. Vai dar vida ou vai dar morte? It is to bring life or death. Vai dar divórcio ou casamento? Divorce or marriage. Vai ser traição ou felicidade? It is betrayal or happiness. Vai ser prostituição ou vai ser santidade? Prostitution or holiness. Então não é sobre poder pegar. It is not about being able to grab it. É sobre podendo It is about being able entender que o maior poder to be able to understand that the greatest é power podendo não fazer. it is to be able not É to do. podendo não fazer. It is being able to not to do. Mas eles começaram a acessar e sabe o que eles pensaram? So they started to access it. You know what they thought? Tá tão perto que dá para pegar com a mão. It is so close that I can grab it E eles with my começaram a hands. pegar muito, muito, muito. And they started to grab it. So many. Foram educados no maná They were educated in a manner a pegar só a porção do dia. to only grab the portion of the day. Entendeu porque ainda não era tempo de carne? Do you understand why it was not time of meat?
Eles não morreram porque comeram carne. They did not die because they ate Não meat. morreram porque desejaram carne. They did not die because they desired Morreram meat. por causa da gula. They died because of the gluttony. Em casa, medita no texto. At home, meditate in the text. Não foi o desejo, It was not the desire. não foi a carne. It was not the meat. Foi a forma de comer. It was the way that they ate. Pegou tanto They grabbed so e much enfiou na boca. and they put in their mouths. Muito de uma vez só. Too much at once. Deus se irou And Deus God se got irou mad e matou eles and killed com them uma praga with a que plague precisava usar that he needed to o que eles use, tinham na boca. what they had in their mouth. Então eles morreram sufocados com a própria carne. They died suffocated with their own meat. Mas por que morreram? But why did they die? Porque tinha carne demais na boca. Because there was a lot of meat in their E por mouths. que tinha carne demais na boca? And why did they have a lot of meat in their mouth? Porque comeram com os olhos, Because they ate E with não their com a eyes boca. and not with their mouth. pegavam mais They would grab do que more cabia na boca. Then what Agora, could be put in their mouths? Agora entende por que Deus educava no maná? Now, do you understand why God educated with the manna? Deus não te mudou de fase, God did not change you porque não of tem phase poder para te colocar lá, because He doesn't have power to do so. mas porque você ainda não está pronto para comer o próximo cardápio. Because you're not ready to eat from the next menu. Então agradeça pelo maná. So thank God for the manna. É melhor comer maná hoje It is better to eat manna today e estar vivo para comer maná amanhã and be alive to eat manna tomorrow do que comer carne hoje than to eat meat today e não comer nada amanhã. and not eat anything tomorrow. Porque quem come hoje o que não deveria comer, Because those who eat today what they couldn't eat, amanhecerá tomorrow will be. sendo comido pelo que desejou ter. Tomorrow it will be eaten but you desired to have. O povo morreu. People died. Que história triste. Yes, what a sad story. E o nome daquele lugar foi chamado de Kibroth Tava. And the name of that place was called Kibroth-Chitava, Vale dos Desejos. the Valley of Desires. Em outras versões, Sepultura dos Desejos. In other versions, the Tomb of Desires. Porque ali o povo desejou, Because there people desired comeu to eat e morreu. and they died. Fecha a tampa.